Fala, turminha da Umbanda. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem nessa terça-feira de início de semana e antevéspera de feriado. Gente, vamos lá. Há coisa de mais ou menos, eu estou olhando aqui, que eu estou vendo aqui nos comentários do YouTube. Há mais ou menos uma semana, um inscrito do nosso canal chamado... Será que eu dou o nome do cara? Acho que não tem problema para esse tipo de coisa não. Daniel Costa. Daniel colocou o seguinte: Roberto, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Tem que agradecer de nada, cara. Nada. Faço de coração mesmo, não é para ser melhor do que os outros, para me fazer o bambambam da história. Não, é uma maneira que eu encontrei, através dos vídeos do YouTube, de passar para um número maior de pessoas o conhecimento que a gente vai adquirindo com o nosso tempo, com a nossa experiência dentro da religião de Umbanda. Bom, ele coloca que faz um vídeo contando sua trajetória na Umbanda, é sempre bom ouvir as histórias dos irmãos e tal, como são as obrigações na Umbanda, de quanto em quanto tempo tem que se fazer uma obrigação e tal. Então eu resolvi que hoje eu vou falar de mim mesmo. Então vamos lá. Como é que eu entrei, como é que eu fui me envolver com essa coisa da Umbanda, né? É bem bacana, assim, boa parte do meu envolvimento com a Umbanda, na verdade, se deu fora da Umbanda. Mas vamos começar do começo. Uma amiga muito antiga da minha mãe, assim, muito antiga, parece que é uma velhinha, né? Ela não é tão velha, não. Uma amiga da minha mãe, ela viajou, foi morar fora, foi para o Espírito Santo e tal, foi morar por lá. E quando ela retornou do Espírito Santo, ela veio com uma novidade. Ela tinha sido feita no Santo, né, que é como as pessoas gostam de dizer, lá no Espírito Santo. E acho que em Vitória que ela morava, se eu não estou enganado. Mas ela foi feita lá, foi iniciada, né, na Umbanda, aquela coisa toda e tal, não sei o que. Era uma escola de Umbanda bem diferente. Por exemplo, os guias não usavam pemba para riscar os pontos, eles só riscavam ponto na areia. Areia úmida, né? Umedecia a areia, ou de praia ou de rio, umedecia a areia, fazia assim, aqui em Petrópolis, você fazia um caixote, né? Um caixote rasinho, com areia molhadinha, e ele com o dedo ali, ele riscava o seu ponto. Lá em Vitória, segundo ela, isso tudo era feito dentro do terreiro, que o terreiro era com areia de praia, tá bom? Enfim, ela veio para Petrópolis, voltou, né, para Petrópolis, e retornando para Petrópolis, ela abriu na casa dela um terreirinho, uma casa nada muito grande, bem pequeno, mas assim, bem aconchegante, bem legalzinho. Não era registrado na época, como acho que até hoje a maioria dos terreiros não tem registro formal, né? Bota lá uma coisa de uma associação, federação, algo que o valha, né, para dizer que existe e segue vida. O negócio é trabalhar. Mas vamos lá. Durante algum tempo, a minha mãe me levava, assim, muito a contragosto. Eu não gostava muito, eu tinha um certo, assim, um certo receio de terreiro, rezador, rezadeira, essas coisas assim. Eu costumo dizer que eu tinha medo mesmo, mas enfim, eu era muito novinho, tinha 15 anos de idade, minha mãe me ajudando, como era praxe naquela época, né? Os pais ajudavam os filhos a conseguir os seus primeiros empregos, né? Hoje em dia, 15 anos de idade, o cara tá afim de soltar pipa, jogar bola. Desculpa. Soltar pipa, jogar bola ou qualquer coisa parecida, né? Naquela época a gente já pensava em trabalhar. E nós íamos num terreiro onde um médium recebia um caboclo chamado Tanga Verde. Esse Tanga Verde nunca me falou nada assim, você é médium, você tem que trabalhar, nunca, tá? Nunca. Assim, eu ia lá, ele falava a respeito do emprego, olha, se você for lá nessa empresa grande, coisa e tal, não sei o que, como realmente aconteceu, trabalhei nessa empresa grande, que ele falou durante 18 anos da minha vida,
foi bem legal e tal, aprendi um monte de coisa, enfim. E nessa misturada toda, com o retorno da colega da minha mãe lá do Espírito Santo e a abertura do seu terreiro, minha mãe ficou sabendo, começou a frequentar o terreiro dela. Lá pelas tantas, ela foi e fez uma festinha, uma homenagenzinha bem simples para Ibejada. Né, para Ibejada. E aí o que acontece? Meu irmão mais novo, ele, entre aspas, passou mal. Né? Ele sentou assim meio que de lado no chão, não conseguia levantar, ficava só sorrindo, não tinha reação de falar o que está acontecendo contigo. Ele só falava nada e rindo, ou seja, ele estava passando por uma manifestação de uma ibejada, um herê, seja lá o nome que quiserem dar, uma criança, né? Uma entidade naquele momento quis se comunicar através dele. Muito bem. Ela levantou, essa colega da minha mãe, né? Ela levantou ele do chão e tal, cuidou dele ali na hora, deu um passe nele, cuidou dele, virou para ele e falou assim: tio, você precisa trabalhar. Foi a festa toda, todo mundo comeu doces e balas e refrigerantes, como é o comum nessas festas de beijada. Não sei quanto tempo depois, foi uma semana depois, ou logo no dia seguinte, não me lembro sinceramente quanto tempo depois, eu e meu irmão, eu fui junto com ele, nós fomos lá conversar com a vovó Catarina. E ele deu início a um desenvolvimento mediúnico. Qual era a minha intenção junto com ele? Eu me empolguei com a história do meu irmão mais novo estar entrando em um terreiro, estar se colocando à disposição da espiritualidade, que nós não entendíamos absolutamente nada do que estava acontecendo. Nada. Eu não sabia o que era um preto velho, uma criança, um exu, um caboclo, um orixá. Eu não sabia nada de coisa nenhuma, nada. Muito bem. Meu irmão começou e eu falei, você, o cambono do meu irmão. Porque a avó Catarina disse que eu poderia ser cambono. Então eu vou ser o cambono do meu irmão. Que bom, que legal, que bonito, né? Eu vou ser o cambono do meu irmão. E aí fui eu. Meu irmão começou, fez uma sessão de desenvolvimento, fez a segunda, a terceira ele faltou, a quarta ou quinta. Eu vou falar assim, a quarta, mas assim, desconsiderem, é só pra gente saber que a sequência, tá? Mas desconsiderem essa sequência exata, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, porque eu sinceramente não me lembro. Mas enfim, uma das sessões ele faltou. Na sessão seguinte ele foi tomar uma bronca. A avó Catarina falou com ele, você não pode ficar faltando não. Se tiver sessão aqui, você tem que vir aqui. Só que ela estava falando com um adolescente de 14 para 15 anos de idade. E você sabe como é que é, né? Adolescente é adolescente em qualquer tempo da humanidade. E ele falou assim, não, se tiver um baile eu vou pro baile, se tiver que sair com uma menina eu vou sair com a menina, se os meus amigos quiserem ir para um lugar qualquer, eu vou com eles, eu não vou vir para cá. Eu não quero vir para cá. Isso aqui para mim, eu só tô aqui porque todo mundo falou que eu tenho que vir para aqui, porque, sei lá, passei mal aí numa sessão aí, eu tenho que vir para cá. Eu não quero vir para cá, não gosto disso aqui. Aquilo me constrangeu de uma tal forma, porque eu não esperava aquela reação dele. E eu fiquei constrangido por ele, não por mim, porque eu não tinha nada com aquilo. Eu estava ali, se ele ficar, ótimo, eu vou ficar, vou ser o cambono dele. Se ele não ficar, ele não ficou, azar é dele. E aí ele saiu fora e não voltou mais. Não voltou mais mesmo. E eu fiquei muito constrangido com aquilo e falei, eu vou ficar no lugar dele. Não para desenvolver, porque eu não sentia nada. Não para desenvolver, mas eu quero ficar aqui, ajudando. E aí, como é que é? Você não precisa vir. Né? Aquela história, aquela lenga-lenga do tipo, você é só um cambono, você não tem nada para desenvolver, fica quieto aí no teu canto que é melhor e tal. E aquilo me deu uma desanimada também. Mas veio uma sessão de preto velho. Não sei quanto tempo depois, tá, gente? Veio uma sessão de preto velho. E aquela coisa de sair de casa e tal, não sei o que,
naquele dia, eu lembro que eu estava com uma camisa toda riscada de azul e branco, sabe, assim, bem, bem legal a camisa e tal. E eu ia pro terreiro com aquela camisa. Na hora de eu sair de casa, o meu outro irmão, nós somos três lá em casa, meu irmão do meio, me esbarrou. Eu tava com a caneca de café, um copo de café na mão, bebendo café. Quando eu fiz assim para beber o café, ele me esbarrou. Eu despejei o café na camisa. Tirei a camisa, a gente tava saindo, minha mãe tava saindo de casa. Ela falou: pega qualquer camisa e vem, porque a gente vai ficar atrasado. Eu falei: tá bom. Eu enfiei a mão no armário, meti a... Gente, juro, eu vi uma camisa, eu não me lembro agora se a camisa era verde. Não, era uma camisa amarela que eu tinha. Eu olhei a camisa, meti a mão na camisa assim, ó, botei a mão assim, ó, na camisa, olhei para trás e saí. Atrás da minha mãe. Tava sol, tava calor. E eu saí andando sem camisa, com a camisa que eu ia na mão. Fui andando. Quando eu cheguei no meio do caminho, que eu fui colocar a camisa para poder ir pro terreiro, que ninguém vai pro terreiro sem camisa, eu fui colocar a camisa, eu vi que era uma camisa branca e eu estava de calça branca. Eu falei: pronto, vou eu todo de branco pro terreiro. Mas tudo bem, eu tô indo pro terreiro mesmo, né? Vamos lá. Quando eu cheguei no terreiro, sentei na assistência, como naturalmente eu correria. Sentei na assistência, eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai. Sentamos lá e ficamos esperando a sessão começar. A sessão começou. Tinha uma menina convidada lá, e essa menina trabalhava com uma vovó chamada Vovó Maria Conga. A Vovó Maria Conga falava meio enroladinho. Aliás, meio não, bem enroladinho. Ela falava colocando um R nas coisas, sabe? O meu filho, sabe? Falava meio enrolado assim. E a avó Catarina não, a avó Catarina fala explicadinho. Como eu tô falando com vocês aqui, assim. Não sei se eu tô falando muito explicadinho, mas ela fala explicadinho e tal. Muito bonito. Bem, o rapaz que estava lá cambonando me pediu para ajudar a organizar a assistência, porque eu já estava todo de branco mesmo. Então, poxa, você não pode ajudar a organizar a assistência porque eu estou sozinho. Então eu vou ficar cambonando os pretos velhos e tendo que organizar a assistência. Você não pode me dar uma ajuda? Eu falei: posso, não tem problema nenhum não. O que eu tenho que fazer? Ah, você só vai coordenando. Quem chegou primeiro entra primeiro, porque não dava número. Quem chegou primeiro entra primeiro e tal. E para as pessoas começarem a conversar, você pede para fazer silêncio, para os pretos velhos poderem conversar direitinho com as pessoas. Eu falei: então tá bom, deixa comigo. Você fica em pé aqui. Tinha uma cerquinha, feita acho que de bambu, se eu não estou enganado. E eu fiquei em pé ali na cerquinha. A avó Maria Conga sentada bem assim, bem abaixo de mim, assim, sabe? Eu em pé aqui, o portãozinho de entrada, e ela sentada bem no portãozinho assim de entrada. Tinha mais um ou dois pretos velhos junto com a avó Catarina. O fato é que o garoto ficou ali, o rapaz, né, ficou ali. E a avó Catarina falava: meu filho, escreve aqui para mim. Ele ia lá e escrevia tudo direitinho. Quando a avó Maria Conga falava, a pessoa falava assim: aqui, vem cá. Chamava o rapaz: vem cá, eu não estou entendendo o que ela está falando. Aí ele: avó, a senhora pode repetir? Ela repetia e ele: puxa, eu não estou entendendo. E eu estava entendendo tudo o que ela estava falando. Tudo. Então, quando ele falou: eu não estou entendendo também, eu falei: ela quer isso. Aí ele olhou para minha cara e falou: tu tá entendendo? Eu falei: tô. Aí falou de novo, ela falou alguma coisa. Ah, fala com ela que tá falando que você tem que fazer um banho assim, assim, assado e tal. Ele falou: poxa, já que você tá entendendo, fica cambonando ela. Aí pediu ajuda de uma outra pessoa para ficar ali coordenando a entrada e saída da assistência e pediu para que eu cambonasse a avó Maria Conga. A avó Maria Conga pediu que eu tirasse os calçados, eu tirei o calçado. Ela me cruzou com um vinho, cruzou as minhas mãos, cruzou minha testa, minha nuca, meus pés, me cruzou com vinho e virou para mim e falou uma frase assim: não quero ninguém girorô aqui. Para mim ela só falou uma coisa engraçada na época: quero ninguém girorô aqui. Tá bom. Enfim, eu fiquei ali, dali eu me empolguei novamente com o negócio, com aquela coisa de ficar ali. Eu falei: poxa, eu entendo o que um preto velho está falando. Né? Ou seja, me pegaram pela vaidade. E aí eu fui ali e comecei a ficando ali e fui ajudando e me tornei o cambono daquela preta velha. A ponto dessa menina um dia fazer uma sessãozinha, ela fez um quartinho pequenininho para ela, bem pequenininho mesmo. Cabia ela
e no máximo umas 2 pessoas dentro do quartinho. E ela atendia pessoas lá, né? E um belo dia lá, ela veio, a vovó desceu e falou assim: eu não vou começar a atender enquanto meu cambono não chegar. Eu estava trabalhando enquanto eu não cheguei lá, meu primo me chamando: vem cá, vem cá, vem cá. Eu falei: ó, a vovó falou que não vai atender ninguém enquanto você não for para lá. Ela te quer lá do lado dela. Eu falei: bom, troquei de roupa, tomei um banho, troquei de roupa rápido, corri para lá e fiquei lá do lado dela. E assim foi o meu início. Eu fui ficando ali e não tinha mediunidade nenhuma, não sentia nada, não sentia tonteira, não sentia enjoo, não sentia nada, nada. Standard purinho, só auxiliando mesmo, nada de especial. Muito bem. Só que a coisa começou a apertar para o meu lado. As entidades começaram a descer e começaram a falar que eu tinha mediunidade, que eu precisava desenvolver essa mediunidade, e cantavam pontos e tal, e faziam as famosas puxadas, né, de você ficar lá e põe a mão na cabeça, e dá uma balançadinha para um lado e para o outro, e põe mão na nuca, e põe mão aqui, e aperta o peito, enfim, o praxe do desenvolvimento na Umbanda. Eu fui passando por aquilo e nada acontecia, nada. Eu lembro que teve uma das sessões de desenvolvimento que me colocaram um chapéu Panamá na cabeça, supostamente por uma incorporação de Zé Pilintra. Me colocaram, mas eu não mudei nada, para mim não tinha nada ali, nada. E passou, muito bem. Só que veio uma outra festa de preto velho. Não sei quanto tempo isso se deu, tá? Não sei se foi 1, 2 anos. Eu sei que durante esse período aconteciam coisas assim do tipo: os guias dessa amiga da minha mãe, que veio a se tornar minha mãe de santo, os guias dela não riscavam ponto com pemba. Então, quando alguém precisava fazer algum trabalho que precisava riscar um ponto, ele me chamava, me dava um livro na mão e falava assim: risca esse ponto aqui. Era quase sempre um ponto de Exu, de Pombagira, quase sempre um ponto desses. Risca esse ponto aqui. Eu pegava a pemba, riscava o ponto no chão. Com o tempo, ele chegava para mim e falava assim: nós precisamos fazer um descarrego com ele, o descarrego tem que ser com tranca-ruas. Eu simplesmente sabia o ponto. Eu simplesmente sabia. Eu baixava lá, riscava o ponto e a pessoa era colocada ali no meio e ele fazia os rituais que tinham que ser feitos e ia embora e apagava o ponto e pronto, acabou. Se me perguntavam assim: de onde você tirou esse ponto? Não sei. Eu acho que é daquele livro lá que eu acabei decorando, mas eu olhava no livro, aquele ponto lá não estava no livro. Mas enfim, se fosse alguma coisa errada, que não existia ou qualquer coisa assim, provavelmente a entidade falaria, né? Falaria: esse ponto aí está errado, isso aí não dá. Mas eles nunca falaram, muito pelo contrário. Graças a Deus os trabalhos sempre deram muito certo. E foi andando assim. Lá pelas tantas houve uma festa de preto velho. A minha mãe de santo, já considerada assim na época, minha mãe de santo convidou algumas pessoas, alguns dirigentes de outras casas, inclusive essa menina da Avó Maria Conga, para participar da festa de preto velho. Muito bem. Todo mundo confirmou, aí planejaram uma grande feijoada, convidamos muitas pessoas, devia ter, olha, se não tinha mais de 50 pessoas, tinha por volta de 50. Tinha bastante gente. E aí, pro tamanho do terreiro, que era pequenininho, tinha bastante gente. E aí fizeram feijoada, cocada, broa, um monte de coisa. Muito bem, legal. Só que faltava uma semana para a festa. Uma semana. A festa seria num sábado. No sábado anterior, todos desistiram. Todos desistiram. Todo mundo começou a telefonar e dizer: não dá para eu ir, não vai dar para eu ir, não dá para eu ir, não vai dar para eu ir. A minha tia estava começando o desenvolvimento mediúnico dela. Minha mãe de santo virou e falou assim: não tem problema não. Eu chamo a avó Catarina vem. A gente pega a sua tia, chama a avó Luísa, ela não pode ainda dar consulta, mas ela pode dar passe. Ela fica ali no cantinho dela dando passe, a avó Catarina vai dando consulta. Falei: gente, é muita gente, como é que isso vai? Vai fazer uma festa com um preto velho, 2, um preto velho dando consulta? Não sei, isso não vai dar muito certo. Passou aquele final de semana, sábado, domingo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: esse negócio não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Na segunda-feira eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, vai ser hoje.
troquei de roupa, fui no terreiro, cheguei lá, chamei minha mãe de Sandra, falei, Sandra, você pode receber a avó Catarina? Preciso conversar muito sério com ela e vai ser hoje. Ela, não, Roberto, vamos sim. Aí ela foi lá em cima porque o terreiro era no sobrado. Ela foi em cima, no terreiro, chamou a avó Catarina desceu, ela sentou. Fala, meu filho. Eu falei, vó, não dá pra fazer festa de preto velho com um preto velho só. Com a quantidade de gente que tá programado pra vir. Meu preto velho desce hoje. Ela falou, não é bem assim não. Mas já que você quer... Eu falei, não, vamos tentar, vó. O máximo que vai acontecer é que não vai dar em nada. Bom, ela pediu que eu ajoelhasse na frente dela. Eu ajoelhei. Eu ajoelhei. Ela não cantou ponto, não fez nada. Ela simplesmente segurou as minhas mãos, deu 2 puxões para baixo. Eu senti um algo muito diferente que até então não tinha sentido. Eu senti algo muito diferente, meu olho não conseguia abrir, abria assim muito, meio que com medo de abrir. E aí ela pegou, pediu que colocassem o chapéu do seu Zé Pilintra. Colocaram aquele chapéuzinho dele, eu me levantei, saí do terreiro, fui até na tronqueira, me lembro perfeitamente disso, fui até na tronqueira, coloquei uma vela que não tinha de outra cor a não ser branca, coloquei a vela branca lá dentro. Ele bateu as mãos assim, cumprimentando, levantou, voltou para dentro do terreiro, agradeceu a avó Catarina, falou muito obrigado por a senhora ter ajudado. Eu vou embora, o velho vai descer e o meu tio chegou na hora. O meu tio chegou e ele ainda falou com o meu tio, falou, você está duvidando? Não duvida não. E falou algumas coisas pro meu tio que eu não sabia. Falou algumas coisas, meu tio ficou meio assim, ele falou, certo para você saber que não é o cavalinho que está aqui, sou eu. E ele tirou o chapéu dele, entregou para alguém, que eu não me lembro quem era, entregou para alguém, baixou a cabeça e aí o preto velho desceu, que na época foi o pai Benedito, que é o fundador do nosso terreiro. O pai Benedito baixou, logo de cara já disse como eu queria a roupa dele, como ele queria uma bengala, o toco como seria, e já deu toda a descrição. E o pessoal falava, não, mas ele não pode falar isso agora, porque ele é a primeira vez que ele desceu e tal, mas ele não quis nem saber. Ele pediu a roupa, pediu bengala, me desenhou no primeiro dia, primeira incorporação dele. Ele desenhou o ponto dele, falou, eu quero esse ponto aqui bordado na minha roupa. Aí eu não sabia se era na frente ou atrás, acabei bordando na frente. Não sei se era para bordar, até hoje eu não perguntei se era para botar na frente, atrás, eu sei que eu bordei. Peguei, eu mesmo peguei agulha, linha e eu fiz o ponto dele na camisa. E me preparei aquela semana toda nervoso danado, porque era a primeira vez. E aí no sábado, no dia da festa, estava tudo pronto. Tinha o toco mesmo, de árvore mesmo, de um vizinho da minha mãe que estava fazendo casa e no terreno dele tinha algumas árvores e ele conseguiu cortar as árvores e tirou uns tocos muito bons, que estão no nosso terreiro até hoje. E eu levei aquele toco e coloquei lá e o pai Benedito desceu foi a segunda vez que eu recebi ele, era na festa de Preto Velho, ele desceu, era 3:30 da tarde quando ele desceu, quando ele incorporou, e ele só desincorporou a mais ou menos 6 horas, 6 e pouca da tarde, quando o pessoal já estava assim, de gira mesmo, né? Gira de atendimento, já estava se diluindo, já estava, vamos fechar, e aí ele subiu. Esse foi o meu início na Umbanda. De lá para cá, eu sempre fui muito curioso, perguntava um monte de coisas, as pessoas não sabiam como me explicar direito. Aí me emprestaram um livro que na época chamava-se Umbanda Século XXI, do pai Paulo Newton de Almeida, que é de um centro do Rio de Janeiro, lá de Laranjeiras, Caboclo da Lua, é o nome do caboclo dele.
E esse livro, depois, ele foi reeditar esses livros, né, que eram fascículos pequenininhos, assim, eram tantos livros, né? Umbanda século XX. Eram coisas pequenininhas, assim, eram muito legais de ler. Aprendi bastante com aqueles livros, bastante mesmo. E aí, nesse meio tempo, também conheci um senhor chamado Sebastião Lisboa, já desencarnado. E ele, dentro do nosso local de trabalho, ele tinha um grupo de estudo de livros espíritas e ele me convidou para estudar com eles o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Era meia horinha, uma perguntinha, discutia um pouquinho, mas era todo dia meia hora, todo dia, na hora do almoço, todo dia meia hora. E aí eu entrei para aquele grupinho dele, comecei a estudar e a coisa foi crescendo e o terreiro onde eu comecei não ia muito bem das pernas, várias coisas aconteceram e acabei tendo um quartinho também na casa da minha mãe e comecei a atender as pessoas. O fato é que 2, 3 anos depois do meu início, mais ou menos por aí, 2 ou 3 anos depois do meu início, eu já atendia em casa sozinho e o Pai Benedito já dando as ordens dele, ó, faz assim, faz assado, é isso, é aquilo e tal, pá, e tô aí, até hoje. Bom, essa é o meu início na Umbanda, foi por aí e de lá até hoje é um trivial, né? As coisas pelas quais a gente passa. Eu tenho algumas curiosidades bem interessantes, assim. Uma vizinha da minha mãe que acabou se convertendo para uma igreja evangélica e aí ela fala, ô Dilma, que coisa chata, né? O Roberto envolvido com essas coisas, um menino tão bom. Nós vamos fazer uma oração lá na igreja, vamos fazer uma corrente para fechar esse negócio aí na sua casa, essa coisa aí, esse negócio de centro, terreiro, isso não é bom não. Vamos fechar isso, vamos fazer uma oração forte para fechar. Ela fez a oração numa semana seguinte tinha o dobro de gente lá para a gente atender. Aí, e passou, ela fez isso umas 2 ou 3 vezes. Eu lembro até hoje que numa das vezes lá ela passou, falou com minha mãe, quando eu cheguei em casa minha mãe me falou, olha, a dona fulana ali da frente falou isso e tal. Eu falei, mãe, faz um favor, pede a ela para não fazer mais não. A gente não tem espaço para tanta gente aqui. Cada vez que ela faz oração lá para fechar, mais gente chega aqui. Então, daqui a pouco a gente vai estar trabalhando a madrugada toda porque não tem espaço para tanta gente, né? E não tinha médium, era eu e só eu. Então, era complicado. Mas, enfim, essas coisas eu fui passando assim, sabe? Meu início na Umbanda não foi uma coisa organizadinha. Ó, você vai entrar, vai ser cambono tanto tempo, vai estudar. Depois que você estudar, você vai ser iniciado como médium e tal. Não foi assim não. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a atender, minha mãe de santo virou para mim e falou assim, olha, eu tenho que fazer o seu batizado, porque senão você não vai conseguir levar a sua vida para frente. Fez uma que a gente chamava assim, tá? Não sei se é assim que vocês chamam por aí. Fez uma deitada, né? Eu me deitei, fez até no meu quartinho, que ela já não tinha mais o terreiro, fez no meu quartinho mesmo, eu me deitei, botou um monte de vela, uma vela da cor de cada orixá em volta de mim, e fiquei ali deitado durante 7 horas e tal, às 7 horas e meia mais ou menos. Aí ela me levantou, dali nós apagamos todas as velas, levamos numa cachoeira, eu subi numa pedra e vim colocando as velas de lá de cima para baixo, naquela pedreira, e ali ela me jogou água na cabeça, me batizou, já era noite, ela me batizou e tal, e viemos embora para casa, e fui fazendo assim, e cerca de uns 3 anos ou 4 depois disso, eu já tinha 5 filhos, sem poder, por causa, eu não tinha sido consagrado ainda como dirigente de terreiro, ou pai de santo, o nome que quiserem dar. E aí, meu pai, carnal, falou, isso aqui tá ficando pequeno, vamos fazer um negócio maior. Meu pai tinha lá um espaço no terreno dele, onde é o nosso terreiro até hoje, tinha um espaço no terreiro dele lá, no terreno dele.
ele pegou e cedeu pra gente, fez lá, levantou as paredes lá e tal, nós fizemos um altar de bambu, um altar de bambu, fizemos tudo lá bonitinho, direitinho e tal, e vamos inaugurar o terreiro. Eu, obviamente, chamei minha mãe de santo, chamei a menina lá que era da avó Maria Conga, de quem eu era cambona até então, e aí foram as duas lá e tal, e naquele dia, para minha surpresa, eu não sabia que ia acontecer, ou seja, não teve preparação, não teve nada, foi ali, na hora. Chegaram lá com uma pomba branca, e aquela pomba branca lá, a avó Catarina veio, a avó Maria Conga veio, e me pediram que eu ajoelhasse e me consagraram como dirigente de terreiro ali, assim, com uma pomba branca, me cruzou com a pomba toda, me deu ela na mão, pediu que eu chegasse na porta do terreiro e soltasse. Eu soltei, a bichinha deu um voo e pousou em cima do terreiro, no telhado do terreiro, e ali ela ficou até o final da sessão, depois ela sumiu. Não sei para onde foi. Ela sumiu. Ninguém cortou bicho, ninguém nada disso. E assim foi, sabe? Assim, a minha trajetória na Umbanda é muito estranha. Então, quando o Daniel pergunta aqui como são as obrigações na Umbanda, Daniel, sinceramente, eu não tenho essa coisa, sabe, comigo, de obrigação. Depois, obviamente, o tempo foi passando, a gente vai estudando, vai aprendendo, as entidades foram explicando um monte de coisa para mim, então a gente foi aprendendo com o tempo como se lida com um terreiro na mão. Abrir terreiro é fácil, difícil é manter ele de pé. Nós passamos por poucas e boas. Então, assim, a gente precisou aprender as coisas e, na maioria das vezes, na marra. Na marra. Essa facilidade que vocês têm hoje de assistir o vídeo, que tem YouTube, internet, eu não tive isso. Então, muitas vezes eu tive que ir a outro terreiro, perguntar a outro pai de santo. E, infelizmente, muitos se negavam a ajudar e outros queriam ajudar com o intuito de tomar o terreiro para eles. Assim, olha, eu vou lá e te ajudo, mas daqui para frente só quem pode fazer as coisas aí dentro sou eu, tá? Para fazer qualquer coisa você tem que me pedir. A coisa passa a ser meio... Não era isso que eu queria. Aí encontrei um amigo que tinha sido aberto também o terreiro dele há pouco tempo. Coincidentemente trabalhava também com o Pai Benedito, e ele foi lá no nosso terreiro, fez uma leitura, né, da nossa casa, ensinou um monte de coisa, enfim. E assim a gente foi crescendo. Fomos crescendo, fomos aprendendo um monte de coisa e fomos criando, moldando a doutrina que nós seguimos hoje, que nós chamamos Umbanda Simples. O Pai Benedito, depois ele passou o bastão para o Pai Joaquim, né? O Pai Benedito e o Pai Joaquim, eles sempre vieram assim com muita simplicidade, sem muito rebuscado e tal, porque tem que ter isso, tem que ter... Nunca. Pelo contrário. O Pai Benedito, então, ele sempre falou, olha, Congá, o altar, não é lugar para ficar enfeitado com um monte de estátua, não. Isso aqui é para fazer firmeza, para fazer assentamento, para você ter ponto de força, ponto de energia. Não é para ficar fazendo de enfeite, não. Ele não adotava essa coisa de muita... As imagens que nós temos na nossa casa hoje foram todas que eu ganhei. As pessoas recebiam a graça que queriam, dava de presente. Ah, toma essa imagem aqui de presente. Eu vou jogar fora. Bota lá no altar, então. E assim foi. Assim a minha trajetória, tá vendo? Não tem muita graça assim, né? É uma trajetória comum, como a maioria das pessoas acreditam. Então essa coisa de obrigação, assim, não tem obrigação. O Pai Benedito diz, onde há obrigação, a caridade desaparece. Então a gente não obriga ninguém a coisa nenhuma. Nada. Nós indicamos um caminho, aconselhamos que o faça, mas não obrigamos a fazer. Não obrigamos a fazer. Hoje, a nossa casa, ela possui uma ritualística bem simples, mas bem organizada. Tudo direitinho, tudo certinho. A gente tem o amaci, a gente tem o batizado, tem a apresentação, tem na ordem mais ou menos isso. Lavagem de cabeça, batizado e os amacis que nós não fazemos como outras casas fazem. O amaci é o batizado. Não, não é. É um amaci anual. Não, não é. Na nossa casa não. O amaci ele aparece como uma necessidade do médium.
Existe a leitura da necessidade de se fazer o Amaci. A leitura não é búzio não, tá? A leitura é consulta espiritual. Você tem a necessidade de fazer um Amaci, então você programa o Amaci daquele médico. Tá? Não é obrigatório também. Tem médico que está 10 anos na casa e nunca fez um Amaci. Tem médico que está 1 ano na casa e já fez 2. É necessidade de cada um. Tá? Mas existe o ritual, tudo direitinho, tudo certinho, organizadinho. Simples, mas bem organizadinho. Para a gente poder manter a nossa casa de pé. E devagarinho a gente vai aprimorando sem enfeitar muito o pavão, porque a gente não faz show banda. Nós fazemos umbanda. Gente, eu sei que o vídeo ficou longo, tá? Eu espero que vocês gostem. Essa é a nossa historinha dentro da Umbanda. Essa nossa pequena historinha da nossa trajetória, bem resumidazinha, né? Assim, pulando algumas etapas e tal, porque também não adianta ficar aqui dando detalhe do detalhe, né? Só para vocês entenderem que não tem nada de especial e, assim, nós não fomos realmente colocados na Umbanda como a maioria. Cambonou, foi Ogã, ou sei lá, ficou cambonando e depois começou. Não, foi do jeito que eu contei. Na marra, no susto, no empurrão. Vai, tem que ir. E assim foi. Muito obrigado por vocês terem assistido. Curtam o nosso canal, por favor, curtam o vídeo. Distribui esse cara aí pela internet. Vai compartilhando. Facebook, Instagram, Snapchat, sei lá, são redes sociais à vontade por aí. Muito obrigado novamente. Até a próxima, se Deus quiser. Axé para todo mundo.